Deputada Mara Gabrilli, pelo tempo de 5 minutos. Senhor Gilberto Carvalho, há muito que tenho muitas perguntas para o senhor. 2000, Santo André. Meu pai, empresário de transporte do ABC, respeitado, 45 anos como empresário de transporte, todo mês extorquido por uma gangue da prefeitura, quando o senhor assume a Secretaria de Governo da Prefeitura de Santo André, no mandato de Celso Daniel. Aí todo mês chegava Klinger, Luiz de Souza, armado. Sérgio Sombra, armado. E mais Ronan Maria Pinto, essa quadrilha, para extorquir empresários mês a mês. Isso se repetindo mês a mês. Eu lembro, senhor ministro Gilberto Carvalho, da cara do meu pai chegando em casa em 2001, dizendo que o senhor ocuparia esse cargo de secretário de governo com uma esperança que o senhor resolvesse essa situação. E essa situação foi caminhando, e muito me lembro do dia 14 de janeiro de 2002, e, além de tudo, eu era vizinha do João Francisco Daniel, irmão do prefeito Celso Daniel, ele chegando com uma mensagem do prefeito, cujo pai era muito amigo do meu pai. Chegando com uma mensagem dizendo assim: puxa, o prefeito Celso Daniel mandou a mensagem para vocês de que ele vai acabar com essa corrupção, porque foi escalado para fazer o plano de governo do Lula. Então ele quer acabar com tudo isso, fiquem tranquilos. Isso foi dia 14 de janeiro de 2002. Dia 18, o prefeito foi sequestrado e no dia 20 apareceu assassinado, torturado e morto. Eu queria muito entender porque o senhor em Santo André sempre foi conhecido como o homem do carro preto. E isso eu não falo porque eu li, eu falo porque eu vivi dentro da minha casa, dentro da minha família. O homem do carro preto era a pessoa que realmente pegava essa coleta de recursos, de dinheiro, extorquido de empresários de transporte e do lixo, e levava para o capo, como era conhecido, o José Dirceu. Isso eu também não li em lugar nenhum. Isso eu vivenciei. Tá? E muito incrível ler esse livro do Romeu Tuma, e confesso que eu nem li, ouvi falar, porque essa afirmação, ela já tinha sido feita na minha casa. O João Francisco chegou lá e falou assim: puxa, o Gilberto Carvalho afirmou que esse dinheiro era levado direto para o José Dirceu. Eu não entendia na época para que o senhor faria uma afirmação dessa, né? E se deixaria tão vulnerável assim. Mas depois que eu fui entender que era uma forma de dizer que o Celso Daniel não levava nenhum desse recurso de forma pessoal, porque era um recurso para a campanha. E muito me magoava saber que o prefeito Celso Daniel sempre acreditou que os fins justificavam os meios e que se esse dinheiro era para a campanha, tudo bem. Olha, senhor ministro, meu pai morreu. Ele teve, numa das empresas que ele teve que entregar para o PT, ele teve um aneurisma. Tá? Isso acabou levando a vida dele. Tá? Um homem muito sério. E eu fico aqui me perguntando, um partido que sempre se propôs a dar ao público a coisa pública, eu queria saber do senhor, o que é público para o senhor? O que o senhor entende como público? Né? Todo esse recurso que ia para a campanha do PT, que foi extorquido e tirou saúde de pessoas, como é que o senhor consegue hoje, né, como que o senhor enxerga isso? Ser ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República com esse histórico. Eu peço que faça um apelo para o senhor. Existe um processo
no Supremo Tribunal Federal. Nesse processo, todos os executores do prefeito do prefeito Celso Daniel já foram julgados e condenados. Agora eu lhe pergunto por que o mandante, senhor Sérgio Sombra, ainda não foi julgado. Eu acho que a população brasileira precisa que esse julgamento aconteça. E eu estou aqui como cidadã. Eu tenho perguntas para o senhor. Eu quero saber como que o senhor se posiciona. Qual que é a atribuição desse cargo atual do senhor, com todo esse histórico e essa questão da coisa pública, né? Que os fins justificam os meios. Eu, como cidadã, lhe pergunto, e acho que Santo André quer saber, eu acho que o Brasil quer saber. Todos nós sabemos que o prefeito foi assassinado. E o senhor ocupa um cargo na presidência da República e não fala disso? Não se incomoda com isso? Isso não incomoda o senhor, que presenciou, o senhor era braço direito desse prefeito. Então, por favor, eu queria que o senhor me desse um acalento, porque faz muitos anos que eu gostaria mesmo de olhar nos olhos do senhor e fazer essas perguntas. Tá? Eu lembro o dia, não vou esquecer, a cara de animação do meu pai, achando que o senhor resolveria a situação. E a resolução da situação foi o assassinato do prefeito. E isso está impune até hoje. Obrigado a Vossa Excelência. Com a palavra o ministro Gilberto Carvalho. Eu vou comentar naturalmente, exclusivamente agora, as declarações da deputada Mara Gabrilli. Deputada, embora não seja o tema explícito dessa conversa, mas eu quero entrar sim nessa história e quero dizer para a senhora o seguinte: a senhora sabe muito bem a dor que nós vivemos com a morte do Celso, e eu já explicitei aqui na primeira fala minha, que quem conduziu o processo do inquérito foi a Polícia Civil de São Paulo, comandada pelo PSDB. No começo da investigação, toda a carga vinha sobre nós. Nós fomos ao governador Geraldo Alckmin, junto com o prefeito João Avamileno, pedir exatamente que a polícia agisse com a maior objetividade possível, que nós éramos os principais interessados na verdade. O presidente Lula, à época, veio a Brasília pedir ao presidente Fernando Henrique que a Polícia Federal entrasse no caso. Aliás, foi a Polícia Federal quem prendeu os assassinos do Celso, os executores, sei lá. A família do Celso, junto com o Ministério Público de São Paulo, de Santo André, não quis acreditar na conclusão. Pediu que fosse feito pelo mesmo governo de São Paulo, do PSDB, uma segunda investigação. Ela foi feita e chegou à mesma conclusão. Portanto, deputada, eu quero lhe dizer, eu não tenho medo nenhum daquela verdade, porque ela me dói. A morte do Celso me dói. Eu não tenho medo nenhum da verdade. Não é a primeira vez, deputado, que levantam essa história que o Tuma tentou reproduzir no livro dele, não. Em 2005, deputada, eu estive aqui na CPI e fui interrogado longamente pelos senadores e depois eu tive uma cariação com os dois irmãos do Celso. Eles nunca conseguiram provar nada do que falaram. Nunca. E o Tuma vai ter que tentar provar isso que ele fala no livro dele, que eu teria feito a ele uma confissão impossível, porque eu não fiz isso, eu não fazia isso. A senhora nunca me viu num carro preto, a senhora nunca presenciou nada, eu não a conhecia. Conhecia sua irmã, Rosângela, que uma vez foi falar com o prefeito João Avamileno e nós a atendemos depois da morte do Celso. A senhora não pode afirmar isso. O PT foi reeleito em Santo André agora. O que o Supremo Tribunal Federal está decidindo compete ao Supremo Tribunal Federal, como competia a Polícia Civil de São Paulo fazer um inquérito. Mais do que ninguém,
Nós sempre tivemos ânsia pela verdade. E a verdade que nós temos até agora é a verdade que a polícia apresentou. Nós não somos investigadores. Nós não somos executores, não somos juízes. Então eu quero dizer para a senhora, eu tenho todo o interesse em até conversar com a senhora mais longamente. Não tem nenhum problema. Eu não acompanhei, nunca soube desse processo que se colocava lá em Santo André. Não era minha. Eu era secretário de comunicação. Eu era secretário de comunicação do governo do prefeito Celso Daniel. Depois fui secretário de governo. Eu nunca, evidentemente, participei de nada disso que a senhora levanta aí, tá certo? Tenho a minha consciência muito tranquila e exerço dentro do governo, por determinação da presidenta Dilma, a função de coordenar uma secretaria-geral que tem a duríssima tarefa de trabalhar com as minorias e de fazer a mediação dos conflitos. É isso que eu tenho a declarar à senhora. Com a palavra... Não, ele não respondeu minha pergunta. Assim, são duas coisas. Primeiro, um convite. Já que o senhor quer tanto a verdade, por que o senhor não me ajuda lá no STF a fazer com que o mandante do crime seja julgado? A senhora conhece uma coisa chamada independência de poderes, deputado? Independência de poderes? Então, assim, não existe uma sugestão, por exemplo, ao ministro relator? Assim, se o senhor tem tanta sede da verdade, como eu tenho, por exemplo, por que não ajuda nesse processo? Eu perguntei para o senhor, o que é público para o senhor? Presidente, Deputada, com licença, presidente, é questão de ordem. É que, primeiro, não há réplica e tréplica tantas vezes assim. Segundo, o ministro já respondeu, mesmo com uma deferência à nossa colega, não tratando, não era assunto da pauta, mesmo assim ele o fez. E terceiro, que o ministro, como uma autoridade... É inaceitável cortar a fala de uma colega. Não estou cortando, eu pedi pela ordem. Está Me deram a palavra pela ordem. Tiveram o direito de poder responder. Me deram a palavra pela ordem. Estou aqui conduzindo essa sessão da melhor forma possível, da melhor maneira, para que tenhamos uma reunião harmoniosa na medida do possível. Então, não há do que reclamar sobre a condução dos trabalhos. Aqui nós estamos cumprindo exatamente o que diz o regimento. E eu vou dar mais 1 minuto para a conclusão da deputada Mara Gabrilli. Eu acho que esse é um assunto que diz respeito ao nosso país, entendeu? É um assunto que não está esclarecido. O senhor pode ter ficado horas com os irmãos do prefeito, que sempre tive contato, para eles nunca nada foi esclarecido, inclusive os irmãos do prefeito, o João Francisco viu o corpo do prefeito totalmente torturado. Eu não diria aqui exatamente como ele me descreveu, porque é chocante demais. E o senhor bem sabe o que aconteceu aqui, que foi totalmente escondida essa tortura, na época pelo Greenhalgh. E, se sente tanto a morte do prefeito, por que não colabora, por que não tenta esclarecer o que aconteceu? Né? Por que o Sérgio Sombra não é julgado? Por quê? Entendeu? Todo mundo sabe no Brasil que foi um assassinato. Eu realmente nunca vi o senhor num carro preto. Mas... estou falando que o senhor, em Santo André, sempre foi conhecido como o homem do carro preto. Obrigado, Vossa Excelência. Com a palavra, o ministro Gilberto Carvalho, também pelo tempo de 1 minuto. Obrigado. Eu só posso comentar, senhora deputada, com todo respeito, que o que nós pudemos fazer à época, nós fizemos, que foi ir ao governador insuspeito, Geraldo Alckmin, do seu partido, para que ele fizesse uma investigação isenta pela sua polícia, dirigida por ele, em 2 inquéritos.
E viemos a Brasília pedir ao presidente Fernando Henrique Cardoso que a Polícia Federal apurasse, doesse a quem doesse. Nós não somos legistas para dizer se o Celso foi infelizmente torturado ou não foi. Nós não somos policiais, nós não somos juízes. Nós somos vítimas desse processo. Eu sou vítima desse processo porque perdi meu grande amigo, meu grande mestre, Celso Daniel. É isso que eu tenho a declarar. Senhor presidente, uma questão de ordem objetiva. Questão Senhor presidente, eu acho extremamente relevante o que acaba de ocorrer aqui e como todos nós queremos, não só por uma questão de justiça pontual, mas para o bem desse país. Surpreende-me, inclusive, que quando esse assunto vem, algumas pessoas querem interromper que se debata. Eu faço um apelo, um requerimento mesmo à Vossa Excelência, que preside essa reunião, que as notas taquigráficas, especificamente da fala da deputada Mara Gabrini, das colocações que ela traz e das indagações que ela faz, sejam encaminhadas à Procuradoria-Geral da República, que tem responsabilidades, claro, eu falei da reunião, que tem responsabilidade e acredito, espero eu, tem interesse que o assunto seja julgado e tem legitimidade para no Supremo estar cobrando os procedimentos. Surpreende-me profundamente que haja, no mínimo, uma incógnita no ar, enquanto se coloca o interesse que o ministro reitera de que tem, e o Partido dos Trabalhadores, o partido da vítima, da grande figura, com certeza, que foi Celso Daniel, embora nós não estejamos aqui fazendo discussão partidária, o respeito que se deve ter, mas da vítima.